Alô, comunidade! Começa agora o ICL Urgente com as principais informações do Brasil e do mundo, sempre às 5 da tarde. Informação e análise a quente. Hoje temos a volta da Laura Couto, direto da redação. Laura, num dia em que há batalha sobre a ideia de anistiar os golpistas, está fervendo em Brasília. Vamos trazer já detalhes sobre isso. Bem-vinda de volta aqui, Laura. Obrigada, Rodrigo. Muito bom estar de volta. Boa tarde para você e para quem não está nos assistindo, Rodrigo. Muito bem, muito bem. Eu vou direto, Laura. Hoje nós vamos mostrar imagens da entrevista coletiva que terminou 5 minutos atrás. Olha aí, o Lindbergh Farias, líder do PT na Câmara, convocou essa entrevista coletiva para refutar a ideia da anistia e para falar sobre a proposta bolsonarista de fazer obstrução na Câmara. Os bolsonaristas dizem, vão obstruir tudo enquanto não for colocado em pauta o projeto da anistia. O Lindbergh falou agora há pouco, está aí, né, para os meios de comunicação de todo o Brasil, que essa pauta da obstrução, se os bolsonaristas insistirem nisso, vai jogar contra eles, porque vai parar de analisar tudo que interessa para o povo para tratar de um assunto que interessa só ao Bolsonaro e a meia dúzia de golpistas lá do 8 de janeiro. Esse foi o teor da entrevista do Lindbergh que nós acompanhamos ao vivo, acabou agora há pouquinho. Ao longo do programa e do N2 a gente traz mais informações sobre isso. Mas por que eu falo que é uma batalha de informações? Podemos então tirar o Lindbergh, se a gente tiver mais detalhes sobre a fala dele, a gente volta daqui a pouco lá de Brasília. Por favor, podemos tirar. Então, agora eu vou falar da direita. Por que o Lindbergh convocou essa entrevista coletiva? Porque os deputados que fazem oposição ao governo Lula, os bolsonaristas principalmente, se reuniram agora à tarde com o presidente da Câmara, Hugo Motta, em mais um esforço para tentar avançar o tal do projeto de lei de anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro. Eles fingem que estão preocupados com os condenados, mas estão preocupados com o futuro condenado, com Jair Bolsonaro. Está aqui a manchete do G1. Deputados da oposição se reúnem com Motta para tentar pautar o PL da anistia. PL é projeto de lei, mas podia ser PL, Partido Liberal, que é o partido do Bolsonaro. Quem está encampando essa ideia é o Sóstenes Cavalcante, que está aqui nessa fotografia, é o deputado que está coordenando esse esforço pelo lado dos bolsonaristas. Vamos para a nossa redação, Laura, como é que o governo Lula, né, e as forças ali que se organizam em torno do governo estão vendo esta ofensiva da extrema-direita bolsonarista pela anistia na Câmara, Laura? Rodrigo, o governo avalia que o projeto de lei da anistia vai ter a urgência da votação aprovada na Câmara e que hoje teria a maioria simples para ser aprovado. O presidente da Câmara, Hugo Motta, teria imposto uma condição aos bolsonaristas para a tramitação do projeto, que seria justamente a de ter as assinaturas necessárias para a urgência, para ele decidir ou não se vai pautar o projeto de lei. Agora, a estratégia do governo vai ser, claro, de fazer esse enfrentamento político na Câmara, mas principalmente ficar de olho no Senado, onde o governo considera que é possível vencer os bolsonaristas, porque a oposição não tem tanta força lá e não tem maioria simples no Senado. Rodrigo? Muito bem, então vamos repassar essa informação que a Laura trouxe para a gente aqui. Os bolsonaristas se reuniram com o Hugo Motta, ele sinaliza que está conversando, que pode aceitar. O governo fez as contas e pelas contas e pela matéria que saiu hoje no site Platô, bolsonaristas teriam maioria simples, está aqui, ó, eu vou até colocar aqui no telão, aqui, ó, matéria do Platô, a anistia vai passar na Câmara, avalia governo. É um bastidor, isso aqui não é notícia, vai acontecer. Deve ou poderia passar se o Senado de hoje fosse mantido. Só que para isso, o Hugo Motta precisa pautar e os partidos precisam dar os votos prometidos para aprovar a anistia na Câmara. E o governo Lula joga para tentar, né, na medida que for possível, evitar que isso aconteça na Câmara, mas principalmente no Senado. No Senado, hoje, os bolsonaristas não teriam os votos para aprovar o PL da anistia. Mas, como eu disse, antes de chegar no Senado, tem que passar pela Câmara. E para passar pela Câmara, o Hugo Motta precisa pautar. E aí, temos uma informação contraditória. Ele se reuniu com os bolsonaristas, mas agora há pouco veio esta manchete aqui, ó, da CNN Brasil. O Hugo Motta sinaliza que não cederá à pressão bolsonarista para o projeto de anistia. O presidente da Câmara indicou que tomará a decisão sobre a tramitação no momento adequado. Então ele se reúne com o Sóstenes, com o Bolsonaro, com a bancada de direita. Depois sinaliza, não, eu estou me reunindo, mas não vou colocar o projeto. E se colocar para votar, ele pode mandar lá para o fim da fila, criando uma comissão especial. O Arthur Lira era especialista em fazer isso. Quando ele não quer aprovar alguma coisa, cria uma comissão especial.
e não acelera a votação. É nesse ponto que nós estamos, a batalha está em pleno andamento e por isso que o Lindbergh Faria também convocou esta coletiva no dia de hoje. É importante a gente ficar de olho nisso tudo. Eu vou trazer mais algumas informações aqui. O projeto de anistia foi tratado também numa reunião de Jair Bolsonaro, né? O réu Jair Bolsonaro. Ele conseguiu fazer essa reunião com o Hugo Motta. Foi uma reunião coordenada pelo líder da oposição, o deputado federal Zucco. Contou com a presença, como a gente viu na foto ali, de Sóstenes Cavalcante, Altineu Cortes, deputada Caroline de Toni. Né? Segundo a oposição, ficou definido que será usada a obstrução total dos trabalhos da Câmara até que o Hugo Motta paute. Então é uma guerra, O Lindbergh de um lado dizendo que se obstruírem vão dar um tiro no pé, os bolsonaristas dizendo que vão sim para a obstrução e cobrando o Hugo Motta que ele põe em votação o projeto da anistia, né? Vale lembrar que no próximo dia 6 vai acontecer uma manifestação organizada pelos bolsonaristas, cuja pauta é justamente anistia para Bolsonaro. Eles fazem barulho, não colocam mais tanta gente na rua para tratar desse tema, mas a avaliação de muita gente é que essa pauta, se o bolsonarismo insistir nela, dá um tiro no pé porque se afasta do que interessa para o povo. O que interessa para o povo? Preço de alimento, emprego, segurança pública. Quando o Bolsonaro sinaliza com a bancada dele que quer parar o país enquanto não tiver o projeto de anistia, é uma sinalização ruim, né? E pode trazer dificuldades políticas com o eleitorado que não é nem lulista, nem bolsonarista. Ao longo do Série Notícias, segunda edição, nós vamos trazer mais detalhes sobre esta batalha da anistia, que hoje é a principal batalha travada na política brasileira lá em Brasília. Bom, vamos falar agora sobre o tarifaço proposto por Donald Trump. O governo brasileiro e a bancada ruralista, vejam só, o governo Lula, né, um governo cuja origem é de esquerda, e a bancada ruralista se uniram contra Donald Trump e aprovaram um projeto de lei de reciprocidade em relação às tarifas. Foi aprovado no Senado Federal. É um movimento muito raro no Congresso, como destaca aqui a manchete da Folha de São Paulo. Os ruralistas estarem juntos com a esquerda para aprovar alguma coisa. Aqui é uma reação às ameaças dos Estados Unidos que podem afetar o bolso, né? Principalmente dos empresários brasileiros, mas também gerar problemas de desemprego em vários setores que seriam taxados, né? O Senado aprovou por unanimidade o projeto de lei que permite ao Brasil responder com sanções comerciais qualquer país que não mantenha uma relação de isonomia econômica. Agora o texto seguirá para a Câmara. A Laura tem mais informações sobre esse importante movimento ocorrido hoje lá no Senado Federal. Laura, é com você. Rodrigo, esse projeto de lei da reciprocidade, que é de autoria da senadora Tereza Cristina, do Progressistas do Mato Grosso do Sul, foi aprovado por 16-0, como você falou, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Em resumo, o projeto permite ao Brasil adotar contramedidas comerciais e diplomáticas proporcionais quando países ou blocos econômicos impuserem barreiras injustificadas aos produtos brasileiros. Esse projeto de lei ainda permite ao Brasil suspender concessões comerciais e de investimentos, garantindo uma flexibilidade na defesa aí de interesses nacionais. Como você falou, agora o texto vai diretamente para a Câmara para ser votado em caráter de urgência, com expectativa de aprovação ainda amanhã, Rodrigo. Muito bem, então o Senado, tá vendo? Quando tem entendimento, aprova-se muito rápido, né? Eles se entenderam, urgência, aprovou já no Senado, num dia aprovou. Agora vai para a Câmara. Provavelmente vai ter um entendimento também e vai ser aprovado esse projeto de lei que dá as ferramentas para que o governo brasileiro reaja ao tarifaço do Donald Trump. E por que isso é tão importante e aconteceu hoje? Porque estamos na véspera do chamado Dia da Libertação, prometido pelo Donald Trump. O dia 2 de abril é o dia em que o presidente dos Estados Unidos vai colocar para funcionar um conjunto de taxas que, segundo ele, vão libertar os Estados Unidos dos produtos estrangeiros. Está aqui no nosso telão, Dia da Libertação, o que esperar das tarifas prometidas por Trump. É bom sempre usar entre aspas mesmo, porque é libertação coisa nenhuma. É o dia do isolamento. A gente podia chamar de Dia do Isolamento Econômico, Dia da morte do discurso neoliberal. Que vocês se lembram que durante 30 anos aqui no Brasil a elite econômica,
muitos jornalistas que compram esta agenda neoliberal diziam assim, o Brasil tem que se abrir, tarifa é uma coisa velha, para que proteger a economia nacional? Isso é coisa do século XIX ou da metade do século XX. A modernidade é abrir o Brasil para que os estrangeiros entrem aqui, comprem tudo e vendam tudo. Só que o Donald Trump enterrou esse discurso. Enterrou. Os países que conseguiram se desenvolver ao longo do século XX foram países que protegeram a sua indústria, é verdade. A China, a Coreia do Sul, e olha, uma comunista, outra capitalista. O próprio Brasil, no período do Getúlio Vargas, protegeu a sua indústria, né? A Argentina, com Perón, havia projeto nacional. Tudo isso foi colocado em xeque com o neoliberalismo ali no fim do século XX. Aqui no Brasil foi o período do Collor, o período do Fernando Henrique, privatiza tudo, abre tudo. Acabou. Acabou. Agora o Donald Trump vem com essa de dia da libertação, né? E esta decisão do parlamento brasileiro de reagir ao tarifaço é muito importante e acontece na véspera desse dia. O que vai acontecer, afinal, no dia 2 de abril, também conhecido como amanhã? Vamos para a redação mais uma vez? Porque a Laura Cocho traz mais informações para a gente. O que o Trump planeja fazer na prática e como é que isso pode afetar a economia brasileira, Laura? Pois é, Rodrigo, os detalhes exatos de todas essas taxas vai ser divulgado amanhã, aí nesse dia da libertação, como você comentou, mas a gente separou aqui algumas tarifas que já foram previamente anunciadas pelo presidente Donald Trump nessas últimas semanas. Então, a tarifa de 25% sobre qualquer país que importe petróleo ou gás da Venezuela, uma tarifa adicional de 20% à China, uma tarifa de 25% também de importação de aço e alumínio, que aí já está em vigor desde o dia 12 de março, e uma tarifa de 25% sobre algumas importações vindas do México e do Canadá, que não se enquadrem no acordo comercial que já existe entre esses três países. Ainda tem uma tarifa sobre medicamentos farmacêuticos importados, que ainda não foi determinada, Rodrigo. Muito bem, importante, a Laura trouxe aí os detalhes para a gente, deve afetar a produção de aço brasileira, a produção do etanol no Brasil, setor de autopeças, seriam os mais atingidos. São setores que empregam muita gente, são setores em que o etanol menos, mas o aço e autopeças ainda empregam bastante. São setores onde o Brasil ainda tem uma indústria, o Brasil se desindustrializou, né, Laura, ao longo das últimas décadas, mas ainda mantém uma indústria de aço, uma indústria de carro, uma indústria de autopeças, e tudo isso está em xeque por esse tarifaço pretendido pelo Donald Trump. Vamos voltar para a política brasileira. Vamos voltar para a política brasileira. É curioso, né? Porque tem lideranças políticas do Brasil que botam o bonezinho Make America Great Again. O Tarcísio, o Caiado, o próprio Bolsonaro apoiam o tarifaço do Trump. E esquecem que com isso vão tirar emprego dos brasileiros, tirar lucro dos empresários brasileiros, né? Que gente que é essa? Não defendem o interesse nacional, defendem o projeto de parceria com a extrema-direita lá dos Estados Unidos. Um desses personagens que eu acabei de citar aqui, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, filiado à União Brasil, está queimando a largada, né? Ele decidiu antecipar a ida dele a Salvador, na Bahia, ele que é governador de Goiás, para ter mais tempo de conversar com empresários e políticos em busca de apoio para a eleição de 2026. Ele é o primeiro nome da direita que está se lançando. É comigo. Caiado está saindo na frente. Já que está embaralhado o jogo, ele se lançou. A previsão é de que ele embarque hoje, 2 dias antes do evento de lançamento da sua pré-candidatura à presidência da República. Esse evento está marcado para sexta-feira. E por que acontece na Bahia? Porque União Brasil tem importante liderança lá, o ACM Neto, né, que elegeu agora o prefeito de Salvador, é pré-candidato a governador da Bahia. Então, o Caiado conta com o apoio da turma do União Brasil, que é o antigo PFL lá do ACM, aquela turma da antiga, e o Caiado vai para a Bahia lançar a pré-candidatura dele. Parece que está querendo chegar com tudo, tem até já slogan, olha aí, o ACM Neto, também conhecido como Grampinho. Não me perguntem por quê, mas é o apelido dele. É ex-prefeito da Bahia, neto de ACM e liderança política importante da direita
Laura, parece que o Ronaldo Caiado já tem até slogan, né, para essa candidatura, um pouco antecipada demais, né, um pouco apressada demais, mas ele quer ocupar o espaço no cenário político. Pois é, parece que ele quer chegar chegando aí nessa campanha presidencial. O slogan dele para se firmar candidato à presidência da direita aí em 2026 é coragem para endireitar o Brasil, Rodrigo. A imagem que o governador de Goiás quer passar e vender aí é de um governante rigoroso com a segurança pública, de acordo com ele. Os convidados para a pré-candidatura a presidente da República, marcado aí para sexta-feira, como você mencionou, está o prefeito de Salvador, Bruno Reis, e o ex-prefeito ACM Neto, mas os ministros do União Brasil, Celso Sabino e Juscelino Filho, não devem dar as caras no evento, Rodrigo. Pois é, União Brasil, o Caiado é filiado ao partido, o ACM Neto é a principal liderança nacional, talvez, do União Brasil. Eles querem fazer uma candidatura de oposição em 2026, mas o União Brasil também está no governo, tem ministérios. E aí os ministros, para não desagradar o Lula, não vão ao evento em Salvador. Vamos falar de um outro nome. Olha como está antecipada a coisa, né, gente? Falta 1 ano e meio para a campanha, mas a direita, principalmente, já começou a disputa. Vamos falar de um outro nome, Tarcísio de Freitas. Sabe quem é que falou sobre ele? Zé Dirceu, o ex-ministro de Lula, ex-dirigente do PT, ex-deputado, uma das maiores lideranças da esquerda brasileira desde os anos 60 até esse começo do século XXI, afirmou que a direita brasileira não quer mais Jair Bolsonaro como candidato nas eleições de 2026. E que a elite empresarial, principalmente de São Paulo, já abraçou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Palavras de José Dirceu. A declaração aconteceu durante um ato público contra a anistia de Bolsonaro na PUC, a Universidade de São Paulo, PUC, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, organizada por estudantes e pelo grupo Prerrogativas. Vamos ver um trecho desta fala do Zé Dirceu, vamos lá. Bolsonaro vai responder pelos crimes que cometeu. A direita não o quer como candidato, não o quer como candidato. E vai ameaçá-lo com a prisão sem indulto se ele continuar fazendo o que ele quer fazer. O candidato dela chama-se Tarcísio Freitas, governador de São Paulo. E a elite de São Paulo, já vou terminar, viu? A elite de São Paulo já o abraçou. A elite de São Paulo já o abraçou, falando do Tarcísio de Freitas. Só que tem um dilema aí, né? Elite não tem voto para ganhar a eleição, quem tem voto é o bolsonarismo. Então o Tarcísio está bem articulado com a elite de São Paulo, e essa fala do Dirceu virou até manchete, ó. Elite de São Paulo já abraçou o Tarcísio como candidato. Ele está bem articulado com a elite, está abraçado com o Kassab, com os empresários, com a Faria Lima, mas o Bolsonaro está com o pé atrás. Bolsonaro, enquanto ele não der o apoio, o Tarcísio não pode sair candidato a presidente. Nós vamos falar já sobre as possibilidades de cada nome através de uma pesquisa divulgada hoje que trouxe cenários eleitorais para 2026 e também a aprovação e desaprovação ao governo Lula. É a pesquisa Atlas Intel, divulgada hoje. Ela mostrou, vamos começar por aí antes do cenário eleitoral. Esta pesquisa de hoje mostrou que a avaliação negativa do governo Lula parou de subir, né? Parou de subir. Então, não digo que seja uma boa notícia para o Lula, né? Mas sabe aquela história? Estancou a sangria. Você está com ferimento, está sangrando. Conseguiu estancar a sangria. Não quer dizer que você está curado ainda. Mas esta pesquisa dá esta indicação que a queda da aprovação do Lula, que começou ali em novembro, dezembro do ano passado, parece que parou de aumentar. Mas o Lula ainda não conseguiu reagir totalmente. Mas vamos trazer os números. Laura Couto, traz para a gente os números da avaliação, por favor, nesta pesquisa Atlas Intel sobre a avaliação do governo Lula. Rodrigo, a gente tem um primeiro gráfico mostrando aí que hoje a desaprovação do Lula é de 53,6% e a aprovação é de 44,9%. A desaprovação do governo Lula começou a subir e passou a aprovação ainda em novembro de 2024, mas agora ela está estabilizada pela primeira vez em 5 meses, como você comentou, Rodrigo. Pois é esse segundo gráfico aí que está na tela agora, vamos lá. Esse gráfico que está na tela agora aqui é esse que mostra a história da aprovação e desaprovação. Veja como o Lula vinha com um cenário mais ou menos estabilizado, o azul é aprova e o vermelho é desaprova. Final do ano passado, aquele bombardeio, descontrole das contas, depois a crise do Pix, tudo isso minou a popularidade do Lula, além do aumento de preço de comida. É verdade, tudo junto. E aí, inverteu aqui a curva,
E hoje tem mais gente que desaprova do que aprova. Só que parou de abrir a boca do jacaré aqui. Esta é a notícia. Não dá para dizer que seja uma notícia positiva, mas estancou a sangria. Muito bem, a pesquisa também estabeleceu cenários eleitorais para o ano que vem. Vamos trazer alguns deles. Primeiro turno. Não é eleição no primeiro turno, segundo a Atlas Intel? Então vamos para o próximo gráfico. Exatamente, está aí. O Lula estaria na frente num primeiro turno em 2026. 41,7% dizem que votariam no Lula, 33,9% votariam no Tarcísio. Pablo Marçal teria 5,4%, o Caiado, acabamos de citar, né? 3,8%, Eduardo Leite 3,6%, Simone Tebet, Romeu Zema. Então o Lula tem vantagem no primeiro turno. Mas quando vai para o segundo turno, há um equilíbrio muito grande e numericamente alguns candidatos da direita ficam à frente do Lula. Aqui, ó, se for o Tarcísio contra o Lula, empate quase absoluto. 47 Tarcísio, 46 o Lula. Esse é o cenário do segundo turno, se fosse hoje, com Tarcísio e Lula. E se for o Bolsonaro? Vamos para a segunda tela. Segundo turno, Bolsonaro e Lula. Bolsonaro 48, Lula 46. Empate técnico, com vantagem levíssima, numérica, para o Jair Bolsonaro. Vamos adiante. Olha quem tem vantagem maior sobre o Lula. Isso aqui chama atenção. Pablo Marçal, 51, Lula 46, aí já não é mais empate técnico, já é leve vantagem para o Pablo Marçal, indicando que esses personagens de fora da política estão com muita força. O sistema político segue desmoralizado no Brasil. Então, quando vem um candidato que se apresenta como outsider, pode atropelar, inclusive, uma liderança tão forte como o Lula. E vamos para o último gráfico aqui do segundo turno, a última simulação. Lula contra o Caiado teria uma razoável vantagem, 47 Lula, 37 o Caiado. Se a gente puder trazer de novo a tela do Lula contra o Tarcísio, eu queria só fazer um comentário rápido aqui, né? 3 para trás aqui, o Lula... Isso, obrigado, Vitinho. Ó, no pior momento do Lula, empate com o Tarcísio numericamente à frente. Porque nós vivemos hoje o pior momento do Lula ao longo desse mandato. Isso quer dizer o quê? Que a situação está boa para o Lula? Não, claro que não. Mas que tem margem para recuperação. Se os preços caírem, se ele conseguir aprovar a isenção para quem ganha até R$5.000, o jogo ainda está sendo jogado. E mais, se o cenário ficar assim, é muito improvável que o Tarcísio arrisque reeleição para governador para uma candidatura a presidente completamente imprevisível, que pode dar de tudo, inclusive o Lula virar o jogo e ganhar do Tarcísio. Então, é um cenário importante trazido pela Atlas nesta terça-feira. Vamos seguir acompanhando a evolução política do Brasil. Vou sair um pouco da política, pessoal, e vamos para o movimento da greve dos entregadores por aplicativo, o chamado break dos apps. A paralisação segue hoje até o fim do dia. É o segundo dia de paralisação aqui, a mobilização em várias cidades brasileiras. Ontem, as manifestações aconteceram em quase 60 cidades do Brasil. Os entregadores pedem melhores condições de trabalho nos serviços de delivery de aplicativos como iFood, Uber Flash e o 99 Entrega. Parece que teve algum efeito. Laura Couto diz pra gente, houve negociação, alguma dessas empresas topou ceder nas reivindicações dos entregadores? Laura? Rodrigo, a reivindicação principal é o reajuste do pagamento mínimo por entrega, que atualmente é de R$ 6,50, além de um adicional por quilômetro rodado. Ontem, a empresa iFood recebeu representantes na sede em Osasco em uma reunião que durou cerca de 1 hora e os representantes pediram as melhorias, mas a empresa não deu pronta resposta aí para esses pedidos. Tanto é que um dos representantes escutados também classificou essa reunião como perda de tempo. Só que uma nota divulgada pela empresa iFood diz que ela está atenta ao cenário econômico atual e afirmou que está analisando a viabilidade de um aumento ainda nesse ano de 2025. O iFood também alegou que busca aprimorar as iniciativas que garantam mais dignidade, ganhos e transparência para os profissionais que são entregadores de aplicativo. Rodrigo. Pois é, então a gente acompanha segundo dia de mobilizações nesse setor, que é talvez o setor mais desassistido, né, da classe trabalhadora brasileira, daqueles que até têm alguma renda, mas não tem direito nenhum. Hoje eu estava almoçando aqui pertinho do ICL, sentado ali num pequeno restaurante aqui da região, e um motoqueiro tomou um tombo, foi fechado por um carro, quebrou a perna. E aí eu fiquei pensando naquela hora ali, né? No dia que está havendo a paralisação, qual é a garantia que esse cara tem?
não tem plano de saúde, não tem registro, talvez não tenha nem condição de ter uma ajuda pelo INSS, porque não paga INSS, informalidade total. Precisa ser feito alguma coisa. No começo do governo Lula, houve a proposta de algum tipo de regulação e muitos dos próprios entregadores disseram que não queriam. Mas quem sabe? Precisa se conversar mais. É uma parte da sociedade brasileira que foi muito bombardeada por esse discurso de que o governo atrapalha, que é cada um por si. Quando, na verdade, sem governo é selvageria. No Brasil já teve uma fase que não tinha governo para nada. A República Velha mandavam os fazendeiros e no resto era só o chicote no lombo do povo. E isso hoje acontece com essa maioria de brasileiros que vive das entregas e tem um papel fundamental. Quem é que nunca pediu, né? Uma entrega de comida, etc., usando este serviço. Vamos seguir acompanhando, é muito importante, o ICL tem solidariedade total com esta turma que precisa, né, de algum tipo de regulação, um diálogo, mas precisa de algum tipo de regulação. Vamos voltar a falar de um caso que chamou muita atenção ontem, mas atenção, saiu uma notícia nova agorinha. Notícia que saiu na tarde dessa terça-feira. O Paraguai, nosso vizinho, parceiro do Mercosul, convocou o embaixador do país no Brasil, Juan Ángel Delgadillo, para consultas. Na linguagem diplomática, quando isso é feito, significa que o país está fazendo uma espécie de protesto. Então é o Paraguai protestando contra o Brasil. Chamou o embaixador lá de Brasília e falou, volta, vamos consultar você para entender o que está acontecendo aí. E do que nós estamos falando? Nós estamos falando do caso de espionagem contra os paraguaios. O governo do Paraguai também pediu formalmente para o embaixador brasileiro lá em Assunção, o José Antônio Marcondes, dar explicações após a suspeita de uma ação hacker praticada por agentes da ABIN. O governo paraguaio anunciou ainda a suspensão de todas as negociações do Tratado de Itaipu, até que o Brasil faça esclarecimentos sobre a arapongagem, como a gente dizia antigamente, espionagem, o uso de agentes para espionar um governo de outro país. O chanceler Rubens Ramírez, lá do Paraguai, classificou o caso como, abre aspas, violação do direito internacional. Ontem, aqui no ICL Urgente, falamos bastante sobre esse esquema da ABIN, que teria feito espionagem contra as autoridades paraguaias. Hoje a PF abriu um inquérito sobre o caso. A Laura Coach, nós vamos lá para a redação, tem mais informações. Isso está virando uma crise diplomática já, Laura, mas explica para a gente o que está em jogo aí. Pois é, Rodrigo, o inquérito foi aberto após essa reportagem do UOL, que a gente mencionou aqui no ICL Urgente ontem. A ABIN teria invadido computadores de autoridades do governo paraguaio para obter dados sigilosos relacionados justamente a essas tarifas da usina hidrelétrica de Itaipu, como você mencionou. Isso já na gestão atual do diretor da agência, Luiz Fernando Correia, do governo Lula, Rodrigo. Pois é aí que está também a crise, né? Importante dizer que há um conflito de datas aqui e a gente mantém, ontem já falei disso, a gente mantém a informação, mas vamos aguardar mais esclarecimentos. Por quê? A matéria da Folha e do UOL diz que essa arapongagem de agentes da ABIN contra o Paraguai começou no governo Bolsonaro, mas teria se mantido até maio de 2024, já no segundo ano do governo do Lula. Aí o governo Lula respondeu, publicou uma nota oficial dizendo não, isso começou no Bolsonaro, mas foi extinta essa ação de espionagem já no comecinho do governo Lula, ali em 2023, assim que a nova administração ficou sabendo o que estava acontecendo nesse caso de arapongagem. Vamos aguardar mais informações, mas como eu disse, isso já virou uma espécie de crise diplomática. Vamos fazer uma pausa bem rapidinho agora para falar sobre o replay da aula de domingo, né, do PEX. O replay já está liberado para você. Você pode se inscrever para acompanhar esse replay pelo QR Code, está aí na tela. Você que está nos acompanhando na TV, direciona a câmera do celular e você se inscreve. Ou então escreve iclurgente.com.br. Coloca aí iclurgente.com.br. E aí você fica sabendo melhor o que é isso. Psicologia do esporte e ciência da superação. O replay da aula com Mark Allen, né? Está liberado por tempo limitado e para assistir você só precisa fazer essa operação que eu expliquei agora, a conversa dele com Eduardo Moreira. O que é isso? É como é que o esporte de alto rendimento ensina muito para a gente sobre as questões mentais, né? Sobre o controle da mente, a superação. Então, mesmo que você não seja um esportista ou não pretenda ser um super esportista,
É muito interessante acompanhar como é que o cuidado com o corpo ajuda, a gente sabe isso desde os gregos, né? Ajuda no cuidado com a mente, e você vai ouvir, né, atletas de alta performance falando sobre isso. Ficou o recado aí para você? Eu queria agradecer lá na nossa redação a Laura Couto. Laura, obrigado por mais um dia aqui de parceria. Eu estou vendo Chico Sá, Gabi Varela, toda a nossa equipe de edição do N2 já preparadinha para entrar no ar. Daqui a pouco eu vou com eles lá, até para a gente falar dessa guerra, dessa batalha aí da anistia que os bolsonaristas estão travando, né? E a gente volta amanhã com mais uma edição do ICL Urgente. Valeu, pessoal. Fiquem com o N2. Daqui a pouco eu estou lá também. Valeu. Fala, galera! A gente realmente teve uma das palestras mais incríveis e transformadoras de todos os tempos aqui nesse nosso espaço, dessa nossa comunidade. Uma aula com Mark Allen, maior triatleta de todos os tempos, que emocionou, que ensinou, que trouxe ferramentas práticas para as pessoas usarem e encantou. Muita gente está pedindo para assistir novamente, queria anotar as coisas, sabe? Para poder deixar aquele negócio escrito na parede. São coisas que mudam uma vida inteira. E a gente resolveu liberar o replay para vocês poderem assistir essa aula, que é a aula inaugural de uma jornada que é ainda mais incrível. Foi preciso esperar 6 anos. Mas a pergunta, quem mandou matar Marielle Franco, tem agora uma resposta. Durante 6 anos, o trabalho da imprensa foi fundamental, não só para buscar informações que foram trazidas a público, mas também para cobrar as autoridades para que as investigações andassem. Era um campo minado, né? Que a polícia ali estava comprometida. Por que ele vira a chave e faz a delação? Você não precisa ser nenhum detetive para perceber que era uma investigação completamente cheia de buracos, lacunas, ações estranhas dos policiais. Existe um papel fundamental da imprensa para mostrar que essa investigação, que esse inquérito estava contaminado. Acho que não havia essa expectativa dos mandantes de que a Marielle, por exemplo, se tornasse um símbolo internacional da luta pelos direitos humanos. The world wants to know who ordered the murder of Marielle Franco. Veja a importância da resiliência dos colegas que nunca abandonaram esse caso. A Polícia Federal diz ter concluído as investigações de um crime que há 6 anos aguarda a resposta. Quem ordenou a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes e por quê? Você sabia que todos os nossos programas estão no Spotify? A notícia não pode parar e agora você pode acompanhar todos os nossos programas onde e quando quiser. Siga nossos canais no Spotify e tenha acesso ao Chico Pinheiro Entrevista, Desperta ICL, Rolê e muito mais. ICL no Spotify. Informação que te acompanha.